A seguir, Alego Entrevista. Olá, para você que está ligado no 61.2, NET Canal 8, portal da Assembleia Legislativa, está começando agora mais um Alego Entrevista. E hoje vamos falar sobre traumas durante o Carnaval. Recebo aqui nos estúdios da TV Alego o doutor Leandro Alves. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Olá, gostaria de agradecer o convite e é uma honra estar aqui podendo falar da campanha Carnaval Sem Traumas, que é uma campanha da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, para a gente poder conscientizar a população sobre os riscos e evitar lesões durante o Carnaval, tanto na sua locomoção, né, que eu falo para a ida, porque o Carnaval é uma época que muita gente viaja, viajam de carro e tudo, então tomar cuidado nas rodovias e também para aproveitar o máximo que puder a folia do Carnaval. O senhor pode falar sobre traumas com profundidade, o senhor que é um médico especialista, né, em traumatologia, em ortopedia. Quantos anos já nessa área? Sim, eu tenho de ortopedia e traumatologia, eu estou com 12 anos já de atuação e, como você bem falou, já atuei como traumatologista nos grandes hospitais aqui de Goiânia, todos os hospitais públicos, tanto dando plantão como assistência em cirurgias. E o que a gente observa nesse período de Carnaval é um aumento do volume de atendimentos nos prontos-socorros, muitas vezes levando a uma superlotação, e o que mais deixa a gente preocupado é que cada vez mais traumas de maior energia que o paciente interno. O que é isso, um trauma de maior energia? Seria traumas relacionados ao acidente de carro, que leva muitas vezes a sequelas e consequências maiores para o paciente, com lesões mais graves. Em linhas gerais, o aumento é de quantos por cento dos registros de traumas? Na época do Carnaval, principalmente na chegada, que seria no primeiro dia, na sexta e no sábado de Carnaval, há um aumento significativo. Tem alguns estudos nacional falando que aumenta até em 50% o volume de atendimento no pronto-socorro. É muito alto. É muito alto. E lembrando que sempre o que aumenta é aquele trauma relacionado com acidente de carro. Então, a intenção dessa campanha é justamente alertar a população para a prevenção de acidentes. Então, é respeitar as leis de trânsito, principalmente respeitando a lei de trânsito para diminuir as complicações dessas lesões. Mas o Carnaval Sem Traumas vai além dos acidentes automobilísticos. Eu posso dizer que é desde pisar na casca da banana a um acidente mais grave. Todas as áreas relacionadas aos traumas. Sim, a campanha Carnaval Sem Traumas, o foco principal é o folião. Então a gente quer que ele chegue bem ao seu destino, aproveite o máximo que ele puder, com algumas dicas para ele aproveitar a folia. Exemplo, usar roupas confortáveis, se hidratar bem. É um período que você vai para algum baile de carnaval, alguma folia específica, atrás do trio elétrico, então você perde muita caloria, desidrata muito. Então tem esse cuidado, desde uma alimentação mais leve, uma alimentação saudável para evitar indisposições, mal-estar, e também a hidratação para evitar qualquer outro tipo de complicação. Então esse preparo começa bem antes da folia. Quantos dias no mínimo antes para que a pessoa possa evitar os traumas? Eu vou dar um exemplo bem característico disso, quem gosta de ir num show ou acompanhar um trio elétrico, por exemplo. Eu falo que quem acompanha um trio elétrico tem que ter quase que um preparo físico de um atleta. Então essa preparação a gente recomenda que ele faça uma preparação de atleta. Antes de ir para o trio elétrico, fazer alongamentos, porque esse alongamento vai melhorar o arco de movimento das articulações, né? Ou seja, das juntas, prevenindo contraturas musculares, prevenindo fadiga muscular durante o período que ele está lá aproveitando a festa. O que o folião deve colocar na mala para aquele que vai viajar? O que o senhor recomenda indispensável na mala de viagem? O que é indispensável nessa mala seriam roupas confortáveis,
roupas, aqui, o Brasil e mês de fevereiro é verão, então roupas confortáveis, leves, que não dificulta a movimentação dele durante a folia. Então a preferência e calçados, principalmente também calçados confortáveis. A mulher, principalmente por uma questão até cultural e de elegância, gosta de usar salto alto. O salto alto, para quem vai atrás de um trio elétrico, para quem vai dançar, ele pode dar muita lesão, tipo torções de tornozelo, literalmente lesão um tiro no pé. Exatamente, isso mesmo. Então a campanha é isso, é usar coisas, roupas e vestimentas confortáveis para aproveitar o máximo possível. Agora, as ocorrências mais simples, né, que são encaminhadas, quais são as de maior frequência? No pronto-socorro, em relação à ortopedia, que é a minha área, a gente observa muito assim queda, né? Trauma, o paciente ele escorrega, o folião ele escorrega, então ele acaba tendo algum trauma, alguma contusão nos punhos, numa defesa, no ombro também, e é muito comum as entorses, tanto de joelho como também de tornozelo e pé. Outras também entradas no pronto-socorro, da parte clínica, é muito comum, assim, principalmente o abuso de bebida alcoólica. Então, o paciente ele chega alcoolizado, com hipoglicemia, né? Muitas vezes não se alimenta adequadamente. O que é essa hipoglicemia? É a diminuição do açúcar no sangue. Ou também até o contrário, o excesso, porque o paciente que ingere muita bebida alcoólica, ele também pode ter um pico de hiperglicemia, tonteira, náusea, então todas as consequências disso. E no calor também a insolação, que faz muito calor aqui no nosso país, né, nessa época. Naqueles acidentes onde as pessoas batem com a cabeça, qual que é a recomendação, quais são os níveis de preocupação? Sim, então o TCE, né, que é o trauma crânioencefálico, também é muito comum, desde o acidente no trânsito, ou mesmo o folião que está aproveitando numa piscina, ou então na própria pista de dança ele pode escorregar e bater a cabeça. O sintoma que a gente tem que olhar primeiro, lá na hora se ele apresenta alguma confusão mental. O que é essa confusão mental? Se ele perde a noção de tempo, a noção de espaço, não reconhece as pessoas, lógico, quando ele desmaia, tudo isso daí tem que ser levado ao pronto-socorro. E o trauma crânioencefálico, ele pode ir desde uma lesão mais grave até as concussões. E ele geralmente, esse paciente ele deve ficar de observação. Então, qualquer traumatismo na cabeça, a gente recomenda vá ao pronto-socorro e para ser avaliado e, caso seja necessário, ficar em observação por um período. Em relação à coluna vertebral? É muito comum, principalmente nessa fase de que o folião ele aproveita bastante a festa, e tem gente, eu escuto relatos de gente que aproveita intensamente os 4 dias de carnaval. A dor na coluna também é comum. E essa dor ela acontece por sobrecarga, porque fica muito tempo em pé, pulando, fazendo muita atividade. E uma orientação que a gente dá entra aquela questão do alongamento. Realizar o alongamento dos membros inferiores, o alongamento da coluna lombar, tira essa tensão muscular da coluna e ajuda o paciente a aliviar as dores e melhorar a dor. No caso de acidentes, é muito comum as pessoas não quererem fazer a retirada para aquele primeiro socorro, esperando o atendimento do SAMU, Corpo de Bombeiros. Qual que é a recomendação, qual o tipo de padrão para a pessoa que sofre um acidente, por exemplo, de trânsito, que está lá estendido no chão? Em todos os casos, a recomendação é que não se tire do lugar? Boa pergunta. Essa é a recomendação e é o que a gente realmente orienta. O paciente que tem uma lesão grave, vamos dar um exemplo, um acidente de moto e o paciente está ali no chão, o que é o ideal? O ideal é quem for prestar o socorro, estiver perto, primeira coisa é isolar a área, então afastar os curiosos, não deixar ficar aquele aglomerado de gente ali, porque isso daí dificulta e também atrapalha para a vítima do acidente. Outra coisa que a gente recomenda é tentar não manipular. O que é isso? Não mexer no paciente, porque muitas vezes ele tem alguma lesão, principalmente lesão da coluna, que se você movimentá-lo, era uma fratura que estava até alinhada, mas nesse movimento pode desalinhar a fratura e o paciente ter uma consequência ainda mais grave. Então, assim,
O que a gente tem que fazer? O primeiro suporte, como eu disse, é isolar a área, conversar com o paciente, ver se o paciente tá lúcido ou não e chamar o socorro o mais breve possível. Eu até falo que hoje, com essa mania de mídia social, todo mundo tem um celular. Se você vê um acidente, a primeira coisa que faça é ligar para os órgãos de socorro, ou o bombeiro ou o SAMU, e não ficar tirando foto, e não ficar gravando aquele acidente. O ideal, primeiro, sempre chamar o socorro. Agora, falando de situações mais extremas, o que pode levar à morte instantânea? Quais são os tipos de traumas? A morte instantânea é mais comum com trauma de alta energia. O que é isso? É aquele trauma que, por exemplo, trauma de trânsito. Principalmente acidentes envolvendo atropelamento, envolvendo acidentes motociclísticos e até de carro em rodovia, né? O carro quando você está dirigindo em alta velocidade. Geralmente essas lesões e o óbito ele é dado tanto por trauma crânioencefálico, como TCE pode levar a lesão cerebral, ou também traumas que a gente fala que é de cavidade, né, que é traumas torácicos e traumas abdominais com hemorragia interna. Então, para prevenir isso daí, eu falo que todo acidente é prevenível. Então, se você respeitar a lei de trânsito, a chance de você ter um acidente fatal é menor. É ser realmente prudente, não fazer ultrapassagens em locais proibidos, usar o cinto de segurança, toda aquela cartilha que a gente sabe e que tem que executar primeiro, e até porque virou até lei também, né? Então, assim, para evitar tanto o óbito e também prejuízo ao bolso no caso de uma multa por causa disso. Para o telespectador ter uma noção melhor, a partir do aumento da velocidade, aumenta também o risco do óbito. A partir de qual velocidade? O senhor pode trabalhar dados acerca de proporções acima de velocidade X, aumenta em Y o risco de vida? Sim, isso daí é até uma questão de lei da física, né? Se você está numa velocidade acima, vamos falar, de 110 km por hora, vamos falar que você pesa 80 quilos, você vai multiplicar, o seu corpo vai ser arremessado multiplicando pela própria aceleração do carro. Então, uma pessoa de 80 quilos num impacto a 100 por hora, isso daí vai virar e ainda contando a força da gravidade, é uma coisa que pode passar de 8.000 newtons. O que é isso? Então, seria uma força muito forte. Hoje, nas rodovias no Brasil, o limite que a gente dá de velocidade, que é o limite permitido por lei, é de 110 km por hora, sendo que tem alguns lugares até de 80 km por hora. Então, assim, se tem essa recomendação naquele local, é justamente para prevenir tipo de lesões mais graves. Esses anos todos de experiência, o que o senhor já viu assim de mais absurdo? Pacientes que chegaram, que talvez ficou bem claro o registro da velocidade do veículo ao qual se envolveu no acidente. Assim, a gente como médico que faz atendimento em pronto-socorro, a gente muitas vezes, olhando o tipo de trauma que o paciente teve, a gente sabe que ele realmente devia estar um pouco imprudente, que é em excesso de velocidade. Na nossa área da ortopedia, um exemplo muito característico disso é a fratura da pelve. Então, que é a bacia. A bacia é um osso muito forte, então ele é um osso muito ligado. Se o paciente ele chega a ter uma lesão da bacia, a gente sabe que ele estava numa velocidade extremamente exagerada na hora do acidente. O que seria essa velocidade? A gente, acima de 120, 130, até mais do que isso que a gente observa. São informações acerca da campanha Carnaval Sem Traumas. Doutor, e a parceria com os órgãos públicos, com os poderes públicos, porque esta campanha é realizada, promovida pela Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia. Como é que fica o poder público? Existe uma parceria? Sim, nessa campanha a gente entra em contato com os órgãos competentes, principalmente Secretaria de Saúde e também Secretaria de Educação e também com a Secretaria de Segurança através da Polícia Rodoviária. Na nossa campanha a gente tem panfletos para entregar aos viajantes no dia do Carnaval, na sexta-feira, que é aquele dia que quase, numa cidade igual Goiânia, que quase todo mundo sai para curtir o Carnaval em cidades do interior.
Então, nas saídas de Goiânia, a gente faz essa panfletagem junto com as ligas acadêmicas, que são os alunos da graduação de medicina, e também visitas, aí entra a parceria com a Secretaria de Saúde, que a gente faz visitas nas escolas. A gente sabe que um jeito de convencer a família é convencendo os filhos, então os filhos levando informações aos pais, e os filhos cobram isso dos pais, para dar o exemplo, e também na Secretaria de Saúde, tendo aquela atenção para receber os pacientes, né? Doutor, a parceria então é sempre bem-vinda. Sim. Tanto a prevenção quanto a agilidade no atendimento é fundamental. Fundamental. A função do médico, isso daí eu costumo falar sempre, a função do médico não é só cuidar da doença. O médico ele também tem a função de promoção da saúde. E o melhor jeito de você tratar alguma coisa é fazendo a prevenção. Eu vou dar um dado assim, que essa campanha do Carnaval Sem Traumas, ele já tem quase 10 anos, eu não lembro assim de cabeça, mas um pouco mais de 10 anos, e um dado bem significativo, que lógico, com toda a repercussão que tem na mídia, com toda a campanha que tem nessa época para se evitar lesão, no ano de 2018, teve nas rodovias federais no Brasil 103 óbitos decorrentes de acidente em rodovia. O ano passado já teve uma queda para 83, então em um ano uma queda de 20 em relação ao número de óbitos, o que dá uma queda, se a gente for olhar, de quase 20% da redução de acidentes fatais nas rodovias federais. E acidentes e com sequelas, lesões graves, o número de acidentes diminuiu de 1.500 para 1.200, isso em só um ano. Então, se a gente conseguir economizar vidas e também material humano nesse período, toda a sociedade sai ganhando. E o resgate também faz toda a diferença na agilidade. O resgate faz toda a diferença. Então, isso é uma coisa que a gente tem que elogiar muito, a questão do resgate no Brasil. Há uma melhora, o pessoal do Corpo de Bombeiros, o pessoal do SAMU são muito bem treinados, eles conseguem fazer esse atendimento pré-hospitalar de maneira muito adequada e tem até estudos mostrando que muitos pacientes que antes morriam no local do acidente, hoje, através dos resgates, do excelente trabalho realizado por essas equipes de socorro, representado pelos bombeiros, pelo SAMU, diminuiu também e muito o número de acidentes fatais nas rodovias. Na esteira dessa colocação que o senhor fez, é importante ressaltar um projeto que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, projeto apresentado pelo deputado Paulo Trabalho, do PSL, que é o projeto Asas da Saúde, estendendo aí, ampliando o atendimento do resgate aéreo no estado de Goiás. Sim, o nosso estado, infelizmente, ainda carece de maiores hospitais regionais, né, maiores centros para receber. Então, o transporte aéreo, por exemplo, em uma região mais remota, ajuda a salvar muitas vidas. Então, realmente, isso daí é fundamental para a nossa sociedade. Dr. Leandro Alves, muito obrigado por sua presença, nós agradecemos e a TV Alego fica à disposição do senhor e de toda a sociedade, de todos os integrantes da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia, portas abertas, porque o intuito da TV Alego é levar o esclarecimento e com o esclarecimento, informação, salvar a vida de todos. Obrigado, Elias. Eu fico realmente muito feliz por essa oportunidade, pela Sociedade Brasileira de Ortopedia poder passar essas informações, que, como eu disse anteriormente, a intenção é conscientizar a população para aproveitar o melhor possível a principal festa do nosso país. Obrigado. É isso aí, a TV Alego, informação sempre relevante para o bem-estar de todos os goianos. Muito obrigado pela audiência. A gente continua com a programação aqui no 61.2, NET Canal 8 e portal da Assembleia Legislativa.